Fala aí, galerinha do Colégio Laerte, do ensino médio. Aqui quem está falando é o professor Jamil. Hoje, então, nós vamos dar continuidade aí à nossa revisão sobre função do segundo grau, função quadrática. Hoje falando mais especificamente sobre as raízes de uma função do segundo grau. Ok? Bom, vocês já aprenderam nas aulas passadas que uma função do segundo grau, o seu gráfico é uma parábola, ok? Com a concavidade voltada para cima ou para baixo. Mas essa parábola, ela pode ou não interceptar o eixo x. Ok? Interceptando o eixo x em 2 pontos, então a gente diz que essa função ela possui duas raízes, ou os zeros da função, tá, pessoal? É a mesma coisa. Ela pode também apenas interceptar o eixo x em um ponto, né? Vamos colocar com a concavidade voltada para baixo aqui, ó. Ela pode chegar aqui no eixo x e voltar. Então a gente diz que ela tem apenas uma raiz, ou duas raízes iguais, tá? Então aqui, raiz 1, raiz 2, e aqui a raiz 1, ela é a mesma que a raiz 2, ok? Mas também, esse gráfico de uma função do segundo grau, ele pode não interceptar o eixo x, não é isso? Pode ser assim, por exemplo, tá? Ou com a concavidade voltada para baixo, dependendo do coeficiente A, ok? Quando isso acontece, então a gente diz que... quando isso acontece, a gente diz que a função ela não possui raízes, ok? Então veja, uma função do segundo grau ela pode ter uma ou duas iguais, né? Muitas vezes a gente fala assim, ou não ter raízes, tá? Raízes ou zero da função é a mesma coisa. O que vai determinar o número de raízes, pessoal, é o delta, tá? Que nós vamos ver agorinha lá na fórmula de Bhaskara que a gente já aprendeu também quando a gente estava, então, estudando equação do segundo grau. Bom, galera, como nós podemos ver, então, as raízes, né, ou zeros da função, é aquele ponto ou aqueles pontos onde o eixo x é interceptado pelo gráfico, ok? Da função do segundo grau. Então, quando o gráfico ele cruza, ele intercepta o eixo x, né? Ele faz um ponto. E nesse ponto, com certeza, o y valerá zero. Não é isso? Por exemplo, vamos supor aqui, ó. Nós temos aqui um plano cartesiano e aqui o gráfico de uma função do segundo grau. Esses dois pontos, que são chamados de raízes ou zeros da função, com certeza o y aqui no caso, desse ponto e desse ponto, valerá zero. O que me basta agora saber é qual é o valor ou quais são os valores desse x, que no caso são as raízes. Como eu faço? Olha só. Se o y vale zero, pessoal, então nós podemos colocar a função do segundo grau dessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então vai virar uma equação, ela vai se tornar uma equação do segundo grau. E nós já sabemos como resolvê-la, não é isso? Uma equação do segundo grau a gente resolve pela formulazinha de Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Mas antes mesmo de saber quais são as raízes, nós podemos saber quantas são as raízes. Veja só, achando o discriminante delta, se o delta for maior que zero, então com certeza essa função ela terá duas raízes distintas, né, diferentes. Se o delta for igual a zero, então a gente diz que essa função ela possui uma raiz só, ou tem duas raízes iguais. E se porventura o delta der menor que zero, então é porque essa função não possui raiz. Quer dizer, o gráfico ele não intercepta o eixo x, como nós já vimos agora há pouco. Ok? Aqui nós vamos fazer 3 exemplos. Determine se existirem os zeros das funções abaixo, quer dizer, as raízes, tá bom?
Bom, vamos lá. Vamos fazer a letrinha A aqui, ó. A função A, primeiro eu vou tirar os valores dos seus coeficientes, ok? O A vale, então, 1. O B, menos 2. E o C, 1. Ok? 1, menos 2 e 1. A partir daí, nós vamos achar, então, o valor do delta, tá? O delta, pessoal, a gente calcula assim, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta será B ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Então, o delta é igual a 0. Veja, então nós já sabemos o quê? Nós já sabemos as raízes? Não, a gente não sabe quais são as raízes, mas com certeza essa função ela tem duas raízes iguais, tá? Ou uma única raiz, que é a mesma coisa. Olha só, vamos acabar de resolver, então, agora por Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, x será menos o valor do b, o b vale menos 2. Então, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de quem? Nós acabamos de achar, que é 0, dividido por 2 vezes a, o a vale 1. Então, x vai ser igual a menos 2, perdão, menos com menos mais, né? Então, mais 2, dividido por 2, mais ou menos, raiz quadrada de 0 é quanto? 0, não é isso? Então, aqui, nós vamos achar a primeira raiz, nós vamos chamar de x', 2 mais 0, dividido por 2, que é 1. E a segunda raiz, que é 2 menos 0, dividido por 2, que também dá 1. Então, pessoal, essa é a resolução, então essa é a solução do número, né, e dos valores das raízes dessa função x ao quadrado menos 2x mais 1. Veja, quando o delta deu 0, ó, como o delta deu 0, então as raízes, na verdade, ela é uma só, né? Ou a gente diz, então, que tem uma raiz só, ou a gente diz que são duas raízes iguais, ok? Vamos fazer agora a letra B. Na letra B, vou tirar aqui os valores, tá? Ó, dos coeficientes. Na letrinha B, então, o A vale 1, o B menos 1 agora, certo? Ó, A é o número que vem seguindo aqui o x ao quadrado. O B é o coeficiente, né, o númerozinho que vem na frente do x. E o C é o termo independente, no caso, menos 2. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Vamos achar o delta primeiro. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Veja, nós não estamos fazendo o gráfico, tá? Nem o esboço. Nós estamos achando apenas as raízes e quantas são. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, tá? O a vale quanto? 1. E o c que vale menos 2. Então, delta será menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 2, mais 8, ok? Então, o delta será 9. Olha só, o delta deu maior que 0. Então, com certeza, essa função terá duas raízes e distintas agora. Vamos ver? Resolvendo aqui Bhaskara. Vai ficar o seguinte. X é igual menos o valor do B. Então, menos 1. A, B e C. Mais ou menos, raiz quadrada de quem? Nós já acabamos de achar, que é 9, dividido por 2 vezes A. O A também vale 1, ok? Então, x será menos com menos mais, então mais 1, mais ou menos. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3, dividido por 2 vezes 1, 2. Quais serão as raízes então, pessoal? Vamos lá. A primeira raiz, 1 mais 3 dividido por 2, 1 mais 3, 4 dividido por 2, 2. 1 menos 3 agora.
1 menos 3 dividido por 2, 1 menos 3 menos 2, dividido por 2, menos 1. Então veja, ó, o delta deu positivo, duas raízes distintas. Quais são? 2 e menos 1. Então o gráfico ele vai interceptar o eixo x nesses pontos aqui, ó. 2, 0, menos 1, 0. Ok? E agora vamos então fazer a última, tá? A última aí que seria a letrinha C, tá? Dos nossos exemplos. Na letra C, o A vale quanto? O A vale 2. Então vamos lá, letrinha C. O A vale 2. O B vale quanto, pessoal? B vale 3. E o C vale 4. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só. Quando nós calcularmos o delta, veja o que acontece. B ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 2, e vezes o C, que é 4. Então vai ficar 9, menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes 4, menos 32. Então, olha só, aqui, pessoal, vai dar um delta o quê? Vai dar um delta negativo, não é isso? Um delta que será o valor menos 23. Quando isso acontece, pessoal, nós não precisamos resolver a outra parte, a fórmula de Bhaskara. Por quê? Quando o delta é negativo, como nós já vimos aqui, ó, quando o delta é negativo, não tem raiz, não possui raiz. Esse gráfico, ou ele é, como nós já vimos, né, na aula passada, como o A é positivo, então com certeza ele é com a concavidade voltada para cima, só que ele não intercepta o eixo x, então ele não possui raiz. Ok, pessoal? Na próxima aula nós vamos trazer então um pouquinho sobre o vértice da parábola, ok? Um grande abraço e até a próxima.